Mas foi na reunião de abril que nós começamos essa conversa com relação ao elogio acadêmico do meu patrônimo, que é simplesmente Olavo de Arte. Mas como o movimento literário, o qual de fato fez parte, foi apedrejado feminista, eu não queria chegar aqui e falar de uma coisa. Então, eu optei por fazer um breve resumo dos movimentos literários até o momento da culminação do movimento parnasiano, do século XIX, e desse movimento, o nome mais descritivo é exatamente Giovanni. Então, é só uma tentativa, eu sei que todo mundo já tirou isso, mas é só uma recapitulação daquilo que nós já sabemos, para eu ficar mais tarde para falar sobre o meu patrimônio. Então, na primeira reunião, eu também, às vezes, me empolgo, por exemplo. Então, nós conseguimos, com relação a esses movimentos literários, lembrar um pouco da leitura greco-romana. E eu pedi para colocar o quadro, não só porque eu sou professora raiz, mas é porque sem eu escrever aqui, eu não tenho como fazer referência para vocês, entendido? O ideal seria o quadro mesmo aqui, né? Tá bom, tá ótimo, não vou ter que estar. Então, nesse nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a cultura clássica. E a cultura greco-romana. Essa cultura prestigiou a forma, uma discussão do tempo de mitologia e a riqueza da mitologia inconmensurável. Falamos como foi a reação do colono, quando venceram a civilização grega, então, está mito, mafioso. Então, essa cultura clássica, ela continua até os dias de hoje, influenciando a literatura e a arte do mundo inteiro. Aí não vai ser diferente com a outra. Tá. Aqui, nós não temos Portugal ainda. Nós temos a Península Ibérica, a região de Mato Direitinho, né? E essa Península Ibérica vai se tornar um país independente gubernamental no século XII. Veja que nós caminhamos bastante aqui na história para chegar a Portugal. Então, Portugal aparece na Constituição do século XII. Esse país nascente, muito primitivo, está estimida com a Galícia. Então, a língua que é falada desse espaço, né, que nós chamamos hoje de Portugal, é a língua que nós chamamos de galego-portuguesa, porque é muito ainda misturável. Né? Então, nesse tempo desse país iniciante, houve produção literária, porque a gente insistiu muito dizendo que o homem sempre fez arte. Ele sempre teve essa sede de se manifestar por diversos meios. Desde os desenhos mais simples até as construções mais elaboradas. Mas o homem sempre fez arte. E a literatura é um modelo de arte difícil. Ter um mestre divino é muito. Eu não sei avaliar, claro, as dificuldades das demais áreas artísticas. Mas essa realmente não é uma coisa simples. A pessoa que acha que sempre escreve, tem ideia de que poeta, por exemplo, né, que é uma iluminação sempre escreve, espero que todo mundo já tenha batido isso, porque isso não existe. Todo mundo trabalha, elabora, estuda, corrige, melhora, todos os grandes autores falam dessa necessidade, muito mais de voltar do que de incluir. Então, nesse século XII, desse mais simples, nós tivemos um movimento que é chamado protagonismo. Ou seja,
poetas eram chamados de trovadores. O que era produzido aqui ganhava o nome de cantigas. Certo? Com isso, né? Nós temos cantigas de amor, de harmonia, tudo simples, tudo muito simples, muito refrão, muito versos repetidos, é aquela coisa tão singela quanto era o país. Certo? Nesse tempo, é muito importante lembrar que nós estamos vivendo numa época em que Deus é o Senhor absoluto de tudo. Não estou dizendo que ele não seja, estou fazendo a referência, tá bom? Então, nós estamos vivendo o que nós chamamos de teocentrismo. Então, ao homem, caso você a vontade do Pai. Quem vai decidir se você vai ser religioso ou não é ele. Então, nós estamos, o homem não toma rédea na sua própria vida. Ele entrega tudo nas mãos desse Pai. É um processo que nós estamos vivendo muito na frente. Entregar tudo. Não é? Não sei o que cada um pensa, mas eu acredito que tem para você temos que dar nossa responsabilidade. Eu não posso responsabilizar esse Pai. Eu não posso acreditar que ele chega no mercado de religião e falar, não vamos fazer isso, não fazer nada. Eu tenho também que tomar rédeas na minha própria vida. Então, nós temos aqui o chamado teocentrismo. Esse teocentrismo, deixa eu conhecer um pouco mais do sentido do valor, tá? Esse teocentrismo é mais ou menos do gera, é mais ou menos do negacionismo. Okay? Então, a ciência falou isso. Então, os homens têm uma vida muito curta. Não é? Então, eles vão estudar. Não confio em ninguém com mais de 30 anos. Não confio em ninguém com mais de 30 cruzeiros. Porque por 30 era um mágico na vida. Porque era a vida que se tinha aos 30. Você podia de qualquer coisa. Você estava de outro lado, né? Como ele tivesse apendicite, alguma coisa, você não chegava a um lado para isso. A ciência não caminhava. A gente vê isso, certo? Só que o tempo vai mudando, vão aparecendo pessoas, né, filósofos, mesmo que não tenham esse nome, pensadores, influentes, que começam a questionar aquele padrão de vida. Então, esse teocentrismo vai cedendo um pouco de espaço a novas ideias colocadas no século XIV, no século XII, Portugal é 1143, a data de inauguração do estudo. Então, caminhando aqui, nós vamos ter um movimento que é praticamente de transição, em que o teocentrismo vai cedendo lugar que nós chamamos de antropocentrismo. Antropos é o homem inteiro. Então, o homem agora está no centro da sua própria vida. E qualquer mudança que a gente falar aqui, em termos de visão de mundo, isso tem um impacto assim, imediato na arte. A arte produzida a partir dessas ideias que vão circulando. Por isso é importante os filósofos, os biólogos, os antropólogos, né? Desses homens que são eles que mudam a raça. Tem muito estudo, né? É importante do historiador, você que tinha teste, questão de história. Eu falei porque esse depende de um conhecimento que é praticamente impressionante. A história é tudo também mais ou menos resumo, né, as outras áreas que a escola. Então, eu estou mais ou menos dentro da história. As pessoas de história podem corrigir, tá bom? Então, eu vou andando aqui, eu vou ter um movimento que ganha o nome de humanismo, por volta do século XIV. O que acontece com esse movimento? Por que ele acontece? Porque a ciência está começando a se desenvolver. No século XIV, nós vamos ter as grandes inovações. Batinha mesmo, enfrentar o mar. É a ciência que está evoluindo. O mundo está mudando, entendido? Então, desse teocentrismo, vem como se tivesse o humanismo, vai tomar uma fase de transição. Nesse período do humanismo, em Portugal, nós vamos ter, não é em Portugal, quando chegar no Brasil, pode?
eram, né, os heróis medievais, fantásticos, né, como Aquarius, outro. Portugal escreveu a trajetória de Galahad, que procurava o Santo Graal. Todas as nações tinham lá os seus criadores de heróis medievais. Criavam esse nome impressionante, contavam a história dele. Então, nesse tempo do humanismo, está vendo? O foco é o homem na sua civilização. Nós estamos mudando. Então, nós vamos ter as novelas de cavalaria, começam os cronicões, são chamados de cronicões, porque o rei, né, contrata escritórios para registrar o dia a dia do rei. Até quando chegar no P9, aqui em Portugal. E vai ser um cronista diferenciado, porque ele não só registra o rei, mas o rei e a população. O que está acontecendo nesse período? Então, o primeiro que faz isso chama de Fernão Lopes. É o maior cronista da história do Portugal. Entendido isso? Com o humanismo, nós estamos ligando uma outra etapa da história da humanidade especificamente, que nós chamamos de classicismo. Então, rapidinho, eu não me senti obrigada a criticar então, eu tenho aqui esse movimento humanismo que pode estar preparado e considerado como um movimento. E logo após o humanismo, nós vamos ter o que nós chamamos de classicismo. O que acontece em cada movimento literário? Normalmente, não só na literatura, né? Normalmente, um movimento se forma. Tipo aqui, se eu for em um trabalhador e vou falar por meio popular. Imagina que ninguém aguenta mais dele. Esgota. A gente usa sempre, para você puxar um elástico, tensionar o elástico até o seu último ponto. Quando você chegar aqui, ele volta. Todo movimento literário vai ter o mesmo físico. Aí ele vai chegando, chega um ponto que é mais aquilo, aparece já tem ideias diferentes sendo trabalhadas e aparece um novo modo de entender a vida. E isso vai, de novo, impactar a produção artística. Entendeu? Então, o que eu tenho nesse classicismo? O classicismo não quer mais isso. Não quer mais essa produção. Quando eu não quero mais alguma coisa, normalmente eu volto ao interior, ao movimento anterior. Então, o classicismo recupera essa produção, né, greco-romana ou greco-latina, né, e toma essa produção como modelo. Então, o classicismo volta ao quê? A teologia, o corpo, a forma, os textos, né, que você pega os sonetos canônicos, é uma impressionante. Então, você conta sílabas, se os Lusíadas começarem com 12 versos, ou 12 sílabas em cada verso, os 2.800 versos terão 12 sílabas em cada verso. Então, esse curso, a forma, volta aqui. Vocês vão ver depois que eu vou chamar de animal para a questão da forma, tá bem? Então, no classicismo português, o grande nome é Camões. Tem ninguém, né? Você não ouviu falar de Camões. Mesmo que a gente pode, né? Mas a gente sabe de Camões. É problemas cômicos do caso, né? Vamos citar Camões fosse classicíssimo, né? Quando a pessoa falava alguma coisa errada, eu vou publicar. Vamos tirar Camões. Camões representa esse indivíduo de uma cultura extraordinária, de cuja vida pouco se sabe. Não se sabe se ele nasceu em Lisboa, se foi em Coimbra, se o ano é 1924, desde que o Brasil foi descoberto. Então,
O século XVI, deixa eu colocar o século XVI. Então, o Brasil já foi descoberto, lá no século anterior, no século XV, porque tomar conferências, ele vai dar mensagens. Ele, Portugal não tinha escola de sábios, escola de navegadores, ele enfrentava a natureza mais vazia, mais desconhecida, que poderia ver, que sabia que voltava. Não achava que a terra era quadrada, mas não havia monstros, né, criados a partir do desconhecimento. Não havia como pensar aí, que era do oeste, mas se pela causa. Então, o Brasil já está, já foi descoberto. Eu estava falando de Henrique, porque no século anterior ao XV, Portugal já havia feito assim, dezenas de incursões pelo mar, chegando até a África. As coisas não acontecem em Itália, quadros de Cabral, não. Muita coisa já tinha acontecido nesse país que estava ganhando. E se tornou, de alguma forma, nesse período, uma referência. Né? Porque a maior escola de navegação está no Rio. Então, Camões, que é um grande nome em Portugal, ele vai escrever uma epopeia. Por que ele escreve, né? Ele escreve soneto, ele escreve uma epopeia. Porque o modelo é esse. E na cultura clássica, nós temos um Homero, né? Ele escreve a Odisseia, a Ilíada, que são trabalhos que representam de hoje. Quem vai escrever de Ulisses, da Guerra de Troia, isso está posto colocado aqui por Homero, que é o grego, Virgílio, que vai depois até construir Dante Alighieri, nessa palavra Divina Comédia. Virgílio é um poeta romano, ele é romano, ele vai ser baseado, preparado em Roma, e ele vai escrever uma epopeia, porque se a Grécia tinha heróis, então Roma também deveria ter. Então ele busca um herói troiano, um príncipe troiano. A narrativa de Virgílio começa com o final da guerra. Então aquilo que Homero foi sagacidade, né? Isso foi inteligentíssimo, ele foi cavalo de presente para os troianos que haviam da guerra, para mandar epopeia. Então, em Virgílio, isso é infâmia. É verdade. Pois, se tinha havido uma guerra, a guerra tinha acabado, aquele povo entrou, e o Deus pode foi embora. Que era o que os gregos deveriam ter feito, mas não. Aí vem a astúcia de Ulisses com o cavalo de Troia. Então, Virgílio vai começar a narrativa dele falando sobre o príncipe troiano de nome Enéas, sai da cidade de Troia, consegue fugir na cidade de Orixá, ele consegue fugir, como ele fez pai e filho, e ele vai se gratinar e os deuses sempre se reuniram. Ele deve avançar nos propósitos dele, não, sempre os deuses resolvendo questões. Os deuses da ecologia estão na nossa cara. Esse Deus que nós adoramos hoje, que a gente fala que nos criaram imagem, mas nós não devemos ser diferentes. Mas a gente não quer ser igual, a gente coloca esse Deus ativo, né? O Deus que pagar que você fez. Provavelmente ele não é assim. Né? Daí tem que Deus da cor. Deve. Mas aqui, os deuses estão na nossa casa, porque eles são orgulhosos, vaidosos, eles não querem que o outro dê certo do jeito que vai vir a Deus maior que o peixe, mas ao mesmo tempo a relação dos deuses. Então, isso está presente na cultura clássica. E é recuperada essa questão em Camões.
considerada até de hoje esse livro, a Bíblia do povo português. Em todas as epopeias, nós temos um herói fantástico, sem Deus. Os deuses vinham à terra e geravam filhos. A história de Helena, não sei se vocês já viram uma coisa, que é considerada a mulher mais velha da antiguidade clássica, ela nasceu de novo. Porque a mãe dela, que era belíssima, né, os deuses, que eu não sei mais dizer, romano, né? Deus, né? Vem à terra para tentar conquistar essa mulher, não consegue. E como ela toda tá, a mãe de Helena, passeia na orla por conta dos cisnes que ali, claro que nessa narrativa, não havia completamente bom, a verdade, nem cisne, acho que não existe cisne andando no mar, não é? E ele vai procurar com essa mulher, né, sob a forma de cisne. Ele viu o cisne, ele já era gostado de cisne, e no único jeito ele ter contato com a mulher. Então, ele vai fazer de novo. Nós não fazemos de novo, mas nós vamos do outro cisne. Então, tá bom, se eu entender um pouquinho para dizer qualquer coisa, então, neste Brasil, o grande nome Camões, Soberbos, também, a epopeia, o amor à forma, porque o modelo é esse. Que tipo de prostituição não se quer? Não está em você. Sobre a epopeia de Camões consegue um feito extraordinário na epopeia. Por quê? Porque aqui é a época da mitologia. E os portugueses eram cristãos por esse mas melhorando um pouco mais católicos por esse mesmo. Como que Camões fez, né, para lidar com essas duas questões? Você tem um maravilhoso de Bagão e um maravilhoso de Salvas. Os dois são presentes nessa obra. Né? O que Camões faz? O herói de Camões seria Vasco da Gama. Vasco da Gama era um recente nessa obra. Transformar a história desse herói medieval, desses super-heróis, né? Pelado, complexo, tudo junto, todos os super-heróis não tinha como, porque a memória dele era muito pequena. Então, Camões coloca Vasco da Gama parando as costas da África, e a cada vez que ele recebia, ele contava um episódio da história de Portugal. Então, quando ele contava um episódio da história de Portugal, primeira coisa, o personagem central de Camões faz poder do próprio povo português. Ele não tem um herói. O herói é só o narrador dos feitos do povo. Essa foi a grande inovação de Camões. Mas é impressionante o poder de criação disso. Jamais eu sou impressionado. Então, aqui já tem um Brasil. Eu sei que eu falei isso depois, aqui nós já temos Brasil. Aqui nós já temos uma literatura que é chamada de literatura da colônia, uma literatura sacra, porque nós temos documentos sobre o Brasil. Não é? Nós estamos levando o Brasil, entende? Aqui já tem a terra de Veracruz, assim? Então, o movimento que está acontecendo na Europa, eu falei da simplicidade de Portugal aqui, imagine esse país. Né? Era praticamente impossível ter produção literária. Então, o que nós consideramos como produção literária nesse período? A carta de derivado de caminho, os documentos, né? Que foram escritos nesse período.
Não sei se você já leu uma coisa sobre derivado de caminho. Ele não seria espiritual, né? Gente, mas é que está no Deus. Como é que eu já pensou para ele o personagem? Ele tinha de ocupar esse corpo porque o genro dele estava preso. E se ele passa esse cargo, ele teria a chance de chegar ao rei e pedir perdão do genro. Tem tanto jogador político é só procurar coragem. Tudo é assim. Né? Eu também faço uma vez, assim, eu me lembro da escola, os professores da aula, falando do festival, praticamente. Só que ninguém nunca falou que era espiritual. A gente tinha 10 anos absolutamente aquilo. E eu, nem o professor, eu não sei que o professor era como se trabalhava. Tá? Era tudo mais ou menos mais alto. Se pode falar que a nossa escola foi melhor que a de vocês, é a mesma. A de vocês hoje tem tudo para ser melhor. Porque nada era explicado. Tudo era mais ou menos jogado. O nosso tipo de história era quando a gente devolve o brinquedo, você vai lembrar, não é isso? Era um pouco de fala de gente. Nada faz com o mesmo problema. Era não havia racismo, nada de negativo. Foi assim, eu estudei. Só um pouco que eu não entendi esse país. Eu falei muito. A primeira vez que eu vi a verdade, eu vi repetindo. Eu vi repetindo. Porque na minha cabeça, de 40 anos, o Brasil era muito lugar. Bonito. Era um lugar seguro. Sem problema. Quando eu tive que ficar, nada maravilhoso. Eu chorei. Eu chorei de emoção de estar conhecendo aquilo, e era a primeira vez que eu saí desse. E chorei sentido a dificuldade de conhecer pessoa, me dificultou que nada no mundo faria pena, a não ser o Brasil. Eu sei que o Brasil não faz pena, mas todos os lugares têm a sua beleza. Escola de música eles costumavam, era tudo assim. A gente estudava a escola de geografia e fica tudo bem. A gente fica decorando o que é isso. Esse é um pedaço de terra que avança para mim. Isso é uma figura. Não tinha um professor para mostrar um lugar que isso. Você decorava aquilo, repetia. Eles tinham que anos, mais ou menos. Deve ter. Parece hoje, de 7 anos, 6 anos. Você traz mais para a sua vida, isso era que década? Eu sei, eu também sei. Eu acabei a faculdade em 71, né? Só que eu não sei que era umas freiras, ficavam mal, não gosto. Essa história me deixaram que um cara de disciplina acabei na maneira de votar, né? Alguém pode ouvir falar sobre educação hoje, e tem a pessoa que vai falar, antigamente precisava chegar para a escola, era educado, que tinha que estudar para o e falar dentro dessa pessoa aqui. É emoção do né? Se a escola não é educada, quem está fazendo isso? Enquanto você ensina, você educa. Mas, em casa, ninguém separa uma pessoa. Onde a pessoa vai aprender, ficar sentada com outra pessoa. Mas não, só que é quando eu chego pronto na vida, eu não vou conseguir fazer boa, eu não preciso. Vou ter uma tarefa difícil. É muito grave. Não é brincadeira. Nunca, nem no tempo de aluna, nem nos meus quase 50 anos de professor. Não existe facilidade. É trabalho duro mesmo. Está descabelado. Cadê? Todo igual se você chega a sai da escola, você não trabalhou. Porque é uma luta. Né? Ainda mais quando criança é uma pena. Vai crescendo e vai mudando. Ele já tem um empate. Voltando aqui no Brasil. O que é produzido aqui? É essa literatura de informação. São os documentos sobre o Brasil. Eu acho que essa carta de liberdade de caminho, mas se eu estiver errado, eu não depois, tá? Só para ver. Da carta de liberdade de caminho, eu acho que foi causando meio plano da população brasileira.
brasileira, porque a questão do esse plano para o futuro, tá? Não é? Mesmo que o brasileiro achar que eles querem, tá? Aí, você não o quê? Você conhece a história do Maria? A música? Ele compara o que está trabalhando, vai lembrar dele talvez, não é uma coisa parecida. Ele compara compara a migração norte-americana, migração civilização? É o compara o quê? A forma como os Estados Unidos foi colonizado e o Brasil. E nesse livro eu quero uma coisa muito típica, se é verdade, não posso dizer, ele fala que faltava de pessoa uma coisa. Mas quando o novo mundo foi descoberto, o que a Europa era? Uma grande calcinha. O que os europeus sabiam fazer? Plantar alguma coisa e criar alguma coisa. O que eles sabiam fazer lá, não deu certo aqui. Eles tentaram. Resolviam na rua, que eles colocaram gás na vida e já colocaram. Ou deu inteiro. Com as doenças tropicais que tem. Mas os nossos livros estão faltando isso. Então, quando eles começaram a tentar algum tipo de cultura com os índios, um tipo baixo de mandioca, na primeira curva do rio, baixo de metal do rio. Eles, não vou repetir o que era. Com relação aos Estados Unidos, o que os europeus sabiam fazer, eu sei que fora isso é muito. Nós também temos, né? Como o interior do país, a obra toda e toda. Eles não são bem, eles tentaram expandir, né? Aí veio a história que nós conhecemos de uma colonização, de exploração total, né? Houve essa vinda dos portugueses para cá, principalmente, né? Teve uma família, Pianabu, que chama ele é o sul, ele tem historiador. Então, além da carta, né, de verdade na linha, nós vamos ter uma literatura início, de literatura sacra. Nós vamos ter no Brasil parte menos esquerda, e também é a produção de texto, certo? O modelo é direto. Tudo isso, ok? Quando a partir da Europa, descoberta do novo mundo, eu vou citar um outro autor que se chama Eduardo Gianetti, que é um economista e escreve e ele tem um livro que o título é Felicidade. Tem um grupo de colegas, de amigos, que se encontraram no tempo posterior, cada um com a sua formação, cerebral, e eles decidem que eles são valores mensais da comunidade, né, da sabedoria uns dos outros, eles combinaram um tema para ser discutido por um deles. E o outro, nós tínhamos filósofos, médicos, né? O grupo era heterogêneo, né? E o tema foi de felicidade. E a pessoa que tem um livro no Diamante, fala da felicidade para ele, é o momento em que a Europa toma conhecimento, chega no tipo de descoberta de uma nova. Porque a euforia com que os brasileiros receberam notícias diz exatamente que não se compara no período da história. Porque eles passaram a fazer teste na comunidade. A gente não pega a fome e a casamenta. A ciência não sabia, as doenças não teriam curada. O homem entendeu que ele é como se ele tivesse descoberto uma forma de não envelhecer, não morrer, não desaparecer. Foi eufórico demais. Para o europeu, a notícia dessa descoberta. Tem que ver? Isso é
E nesse momento agora, eu vou entrar no Brasil. Então, agora nós vamos dar alguma coisa para falar que a gente está no Brasil. Tipo, o Brasil já existe, também é um país iniciante, mas já há uma produção. Bem, essa euforia que se instalou aqui, aquilo que os europeus achavam que ia acontecer de imediato, não aconteceu, não houve, veio a construção. Então, presta atenção. Quando o homem acreditava em Deus, Deus resolveria todos os problemas, era o único que era capaz de fazer isso. O homem não foi feliz. Ele não conseguiu equilíbrio. Virou antropocentrismo, descoberta do novo mundo, tudo vai mudar de novo. Então eu tenho aqui um homem que se frustra e botei de novo aqui um homem que se frustra. Resultado. O primeiro movimento brasileiro, nós estamos no nome de Marcou. E a palavra que eu falo que tem relógio hoje, mas é porque relógio vai começar, daqui a pouco eu não falo nada. Só que eu já falei. Tá? Esse nome Marcou é o nome que era dado a uma pérola, e várias formas de falar sobre esse nome. Mas uma pérola também feia, o nome é espanhol, assim. Esse movimento vai acontecer no Brasil, o primeiro movimento no Brasil. Nós estamos no século XVII. Uma caminhada, certo? Entendeu? Começamos no século XII, XIV, XV, XVI, XVII. Esse movimento artístico vai ter como objetivo apresentar ou representar uma sociedade totalmente, vou falar assim, eu fiz assim, eu errado. Eu fiz assado, errei de novo. Eu errei. É esse fato desse homem está tão dividido, não sabe mais o que ele faz, vai ser mal que você fez, se ele continua do mal que você fez, é a mola-chave do valor. Porque nós temos aqui esse homem dividido, esse homem vai exageradamente dividido, e a palavra-chave do valor é o tudo do barroco é de espécie. Figuras visuais, textos intricados, muitas literáturas, verbos, notícias, um texto cheio de palavras. Quem escrever de verbo de palavras, gostava de 50%. Claro que ele tem. Mas é esse homem que tem consequência, tá entendendo? Que nada vai acontecendo por acaso. Não é como aqui, por exemplo, veio esse homem aqui. Ele não sabia mais se ele ficava o pé aqui ou aqui. Entendeu? Esse é o objetivo que vai produzir literatura, vai produzir arte. E também é uma época de muitos dados religiosos, viu? Muita coisa acontecendo, a reforma, a reforma, demandado de mulheres, muita coisa acontecendo nesse período. Como eu vou falar no Grécia, eu já vou colocar dois nomes do Barroco. Agora já em Brasil. Nós temos Padre Oliveira, que publica os seus sermões, só que entendi até hoje, o mundo para a família. As pessoas viajavam meses para chegar como eles estavam para a família. Lembrar que o Brasil está lá na Bahia, não é? A língua portuguesa está lá na Bahia, ele prega na Bahia.
Cabral chegou, mesmo quando o Cabral veio, deu milhões, certo? Então, a Vieira escreve, né, com esse título do treino. Não tem excesso, muita palavra, muitas figuras, e é maravilhoso. E ele tem muita coisa a dizer. No tempo que não tinha microfone, assim, talvez uma coxinha para deixar então, para esses homens falarem, né? Uma quantidade de pessoas que tem alguma coisa que ajudar, pode chegar no mundo. O Rodrigo é o último médico que discute, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Ele está com a fome. Então, para o Vieira, o grande nome do Vale do Brasil, e o outro nome é o nome de um dos nossos teatros, Julia Hermann, que é Gregório de Marques Guerra. O corpo do inferno. Gregório de Marques Guerra, uma coisa também. Esse nome, essa palavra, esse nome, ele não tem arte, tá? Tem um nome que a gente dá aqui, nasceu no primeiro morto, no outro lugar nenhum. Então, homens cadastrados, estudaram fora, fizeram direito moída, tinham contato com as ideias revolucionárias da Europa, entendido? As coisas não acontecem no Brasil. As coisas são todas importadas da Europa. E cada uma coisa que eu falei, não vou repetir. Desde o protagonismo, lembrem-se que quem lia e se escrevia eram os padres daquele que havia escrito. Quem é que escrevia a poesia? Os nobres, o rei. Quem é que lia aquela poesia? Os nobres, o rei. Entendeu? Porque a música não era poesia. Sabia bem? Então, nesse período aqui, era o manualismo, porque as poesias cantadas, acompanhadas de música, eram levadas pelo país. Fica mais fácil de decorar, de guardar. Aqui continua também, Gregório de Marques Guerra é um homem avançadíssimo, rico, que vai estudar na Europa. Na Europa, como a ciência das ideias, né, que estão presentes. Voltando no Brasil, eles trazem essas novas ideias. Entendido? Entendeu? Então, esse é uma coisa, o primeiro movimento. Esse jeito de escrever, pesado, ele tem uma palavra feia, que é feia. Não existe como ser feio. É o estilo, o jeito de escrever desse homem mesmo tempo. Aí vem a cultura, a escultura, né? Fantasticamente, quando a gente lê, fica muito fácil. Mas quando a gente lê, é impressionante. E é impressionante como é que a arte, como todo, né, sofre as mesmas interferências, as mesmas ideias que estão gerando esse tipo de texto, vão gerar também obras da pintura, da escultura, com os mesmos caracteres. Bem, quando esse homem se esgota, chegou a forma, não está mais, não queremos mais um movimento no Brasil, nós chamamos de artismo. Estamos em que século agora? 18. O arcaísmo, também chamado de neoclassicismo, veja bem, se eu não quero isso, o meu modelo volta a ser certo? Então, no arcaísmo, eu tenho retorno ao classicismo. O retorno ao classicismo significa retornar à figura greco-romana. Então, voltam os deuses. Voltam os profetas.
seria um lugar na Grécia, um lugar montanhoso na Grécia, onde viviam pastores, então a gente falava de desenvolvimento todo, não temos uma para nós, não é? O homem não sabia lidar com a natureza, não dá, nesse período do século XVIII, o modelo para esse nome é esse lugar na parte central da Grécia, pelo modelo, sabe? E lá tem essa comunidade de pastores que vivem nos relevos montanhosos de lá e cuidam das suas ovelhas, em paz, em total conformidade com a natureza. E é esse ambiente que vai dar nome ao movimento. Por quê? Porque os romanos gregos, eles também viviam em táxia. O homem tinha material suficiente para ter empregado toda a casa. Na verdade, não tinha muito. Então, esse homem do século XVIII, aí você tem lá na Europa, né, esse homem do século XVIII, ele se vê as normas com essa velocidade, se vê em contato, ele vem com a natureza. Então, nós temos aqui algumas expressões até latinas, que devem ter ouvido na escola, né? Cuja ele usa, universidade, latina. Então, cuja ele usa de ciência, vai morar morar hoje, lá de cima, não faça isso com você. Aliás, na Roma antiga, só Roma era chamada de era grande cidade, outras, filhos, uma era Roma. Grande tempo, né? É o nome de orientos, cidades, o nome de amigos, então, primeiro, então, nós temos aqui um arcatismo, século XVIII, um movimento que recupera as teorias, né, do classicismo greco-romano. Certo? E quem produz texto? Quem produz texto no Brasil nessa época? Todos são homens também abastados, estudados na Europa e voltados para o Brasil, cheio de ideias novas. E nessa época começa a haver uma noção muito grande em relação aos movimentos libertários. Então, os nossos escritores serão, na verdade, os que lideraram o movimento negro. Então, nós vamos ter aqui, nesse período, um tomate de vontade. Não é isso? Quando eu falo assim, do Moreno, falo de vontade, aí o Deus, é isso? É o mesmo? A gente poder tomar uma vontade. Retomar. Tomar uma vontade. Tomar os vontades, eu sou obrigada a tomar vontades. Eu tinha uma morava no Rio mais de agora, mas ela estava fazendo um estrela, mas está vindo. Falou assim, Rita, eu estou com muita dificuldade, eu mandei até 2029 para conseguir consular em 2 anos. Nossa, em 4 anos, 2. Professor, como você disse, tinha que se desdobrar, para conseguir aprender uma coisa em 2 anos. Aí, eu aprendi para falar uma vez, eu falava, eu não sabia. Aí, ela falou, posso esmagar, você vê comigo? Só alguns textos que eu tenho que analisar, entendeu? Para conseguir fazer. Tá bom. Pode vir, pode vir correndo. E ela ia de vestido, ela me liga de novo. Liga, não vou poder entender, vou no final da minha casa. Eu tenho 3 filhas, 3 milhões de netos, todo mundo tinha chegado, era uma santa, minha casa perdendo. Gente, olha isso, minha mãe, meu irmão, tem como obrigado no meio, seu pai vai me ensinar todo mundo. Ou eu naquela função de própria, não, a mesa posta. Aí eu falei, não, que isso?
isso, então, fica aí, da minha que foi, sabe, não tinha corretor, mas muito longe de todo mundo. Quando ela chegou lá em casa, não é uma arte, ele saiu, ele faz, nem ô, gente, vocês podem visitar. O primeiro texto, o primeiro texto que nós vamos ler é exatamente tomar. Aí eu falei com a Cadinha, a família, aí tal. Aí nesse tempo, começamos a ver o primeiro texto falado no poeta, ele é um fazendeiro, ele tem gado, ele tem não sei o quê. E ele começa a falar da tristeza de não poder mais ver a mulher amada. A pessoa que está no necessidade de três coisas, coisa nossa, coisa nossa. Coitado que você. Eu não sou medicina fácil, né? Nossa, não, mas a minha análise é como é que a pessoa sai do ensino médio e estão ficando cultura. Eu entendi a professora dela na semana, a gente ia falar assim, o que eu vou fazer com essa pessoa? Vai? Então, eu aprendi com ela 5 textos que ela falou de caminhões, porque ela nem na cozinha, eu fazia essa passagem também, ela 10 aulas mesmo, sabe? E tá, quando sair, o que você acha dele? Ah, vamos de novo, meu Deus, uma pessoa vai reclamar de uma coisa e vai ver a mulher amada, tá certo. É muito não utilidade definitivamente nacional chamada. Você tem que ser canonizada, né? Ah, mas eu gosto dessas coisas. Porque a de uma da minha gordinha. Já fazia.